Chamamos nossos dois convidados especiais, Maxim Golovin, conselheiro especial da Russian Grain Union, e Daniel Kimmel, presidente do Sinditrigo Paraná e conselheiro da Abitrigo. Chamo também ao palco Pedro Loyola, coordenador do Departamento Técnico e Econômico da FAEP, e também João Prestes, diretor da Progress Brasil. Boa tarde para todos, sejam bem-vindos aí a mais um debate nesse dia bem enriquecedor aí pela programação que a gente viu até agora. Eu estou aqui para fazer a moderação, o Giovanni nos convidou aí, eu queria agradecer ao grupo RPC, a Gazeta do Povo, a FAEP, o sistema FAEP, Senar é um grande parceiro da Gazeta do Povo, desde a época lá o Giovanni foi na Gazeta do Povo, na FAEP eu lembro até hoje, Giovanni pediu um apoio para que saísse a Expedição Safras, que mudou de nome depois, e a FAEP foi a primeira entidade a apoiar o Giovanni, a Gazeta do Povo, a fazer aí os projetos, e hoje tem toda essa diretoria de agronegócio dentro da Gazeta do Povo, do grupo RPC, a FAEP participou dessa história com muito orgulho. Giovanni, parabéns pelo trabalho que a Gazeta faz aí junto ao público urbano, levando informação do campo, que é muito importante para a discussão aí da principal atividade econômica do estado do Paraná. Eu não vou me alongar muito, que acho que a gente veio aqui para ouvir principalmente nosso colega da Rússia. Maxim, você está num estado que é o maior produtor de trigo do Brasil. Estão traduzindo para você já? Não. Ok. Maxim, você está no estado que é o maior produtor de trigo do Brasil. Ele não entendeu? Não. Yes, of course, you can ask your question. Pode continuar falando, ele só está se posicionando ali, tá? Você está no estado que é o maior produtor de trigo do Brasil. O trigo ele é produzido basicamente no estado do Paraná e no Rio Grande do Sul. O estado aqui representa mais de 50% da produção brasileira. Então, nós, quando não temos problemas climáticos, aí a produção chega a 3,5 milhões de toneladas de trigo. E quando a gente tem problema, principalmente de chuva excessiva, algum problema climático, a produção vem aí para em torno de 2,5 milhões de toneladas. De forma que o Brasil hoje ele não tem toda a produção de trigo através da sua produção. A gente é um grande importador de trigo, importamos de 6 a 7 milhões de toneladas e precisamos importar trigo, principalmente da Argentina, vem hoje muito trigo do Uruguai, Paraguai, Estados Unidos e até Canadá. Então, para nós irmos direto ao debate, eu vou passar a palavra para o Maxim Golovin, ele é conselheiro especial da Russian Grain Union. Seja bem-vindo, Maxim, e boa sorte aí na sua palestra. Thank you very much. Muito obrigado. Eu vou destacar alguns problemas com a exportação ao Brasil. Isso será no meio da minha apresentação. Boa tarde, caros colegas. Eu gostaria de começar expressando a profunda gratidão que eu tenho à Gazeta do Povo pelo convite a participar do fórum. Espero que minha participação num evento tão sério como esse irá servir como um elemento importante na troca de experiência e no fortalecimento de um diálogo construtivo entre a Rússia e o Brasil.
Eu sou Maxim, represento o Sindicato de Grãos da Rússia, é o maior sindicato do setor de agricultura na Rússia. Nossa missão é proteger e representar os interesses dos nossos membros no governo da Federação Russa. Os membros do sindicato, elas representam 25% da produção de grãos da Rússia e mais da metade da produção de ração para animais e também farinhas, e 2/3 na Rússia com um giro no mercado para grãos, 95% da exportação para processos e importação de grão. Então, sinta-se à vontade de entrar em contato conosco se houver interesse. Eu vou destacar algumas das nuances históricas e o estado atual para o desenvolvimento da indústria de grãos na Federação Russa. Eu vou começar no básico. A dependência da Rússia pela importação de grãos existe já há muito tempo, e a Rússia fez parte da União Soviética e começamos a importar grão em volumes muito grandes no início de 1960. Os maiores volumes de importação ocorreram nos anos 80, com um volume anual médio de compras chegando a até 35 milhões de toneladas. Essas são as 3 razões principais porque a União Soviética fez essas compras tão grandes. Primeiro, o Programa do Estado para o Desenvolvimento da Indústria de Carne e Laticínios constantemente aumentou a compra por grão para ração animal. E isso foi com base numa base tecnológica muito insuficiente. Em segundo lugar, a União Soviética incluiu muitas repúblicas que eram importadores de grão. Mais da metade do grão colheito na União Soviética era da Rússia. Então, era autossuficiente nesse sentido. Um fato interessante, com uma colheita recorde em 1978, chegando a 127 milhões de toneladas. No mesmo ano, a União Soviética importou mais de 24 milhões de toneladas de grãos. Hoje, entre os maiores compradores de produtos de trigo pela Rússia, Cazaquistão, Ucrânia, você pode ver todos os países do Sul e da Transcaucásia e Ásia Central. Terceiro, o fornecimento de grãos para os estados fazia uma parte da geopolítica. E o regulamento da indústria de grãos na União Soviética levou, às vezes, a um efeito muito incomum. Com condições de preços baixos estabelecidos pelo Estado, os habitantes eles davam isso como ração para os seus animais, como porcos, como vacas, nessa situação com compras. Em 1991, durante a produção de grãos e consumo na Rússia estava em níveis muito altos, 120 milhões de toneladas, e a transição do país para a economia, as reformas, isso impactou muito a agricultura russa. Então, por favor, prestem atenção ao gráfico. Aqui a linha mostra os períodos das maiores crises na indústria de grãos, o que durou de 1991 até 2000. E isso foi causado por diversos fatores. Primeiro, foi uma queda enorme no padrão de vida e redução na demanda. Em segundo lugar, isso levou à destruição de braços de agricultura que oferecia a demanda doméstica por grãos, como a criação a pecuária. E terceiro, isso levou à destruição institucional da estrutura do mercado. E por último, com a destruição desse mercado, com toda a sua inter-relação entre os elementos básicos de produção e consumo. Esse processo foi intensificado com uma intervenção não eficiente. O exemplo que mais importante aconteceu em 92, quando o governo da Federação Russa decidiu importar 26,5 milhões de toneladas de grãos no programa PL 480. Então, na estrutura deste programa, um empréstimo de 20 anos para commodities foi comprado para comprar grão 2% por ano. E essa quantia tão grande de grãos impulsionou o mercado por diversos anos, finalmente arruinando a produção de grãos. Em 1998, todas as tendências negativas foram intensificadas por seca, que resultou em 47 milhões de toneladas, o que foi a produção mais baixa na Rússia nos 50 anos. Perceba a dinâmica destacada na linha verde. Ao mesmo tempo, em 1998, houve um evento-chave que determinou os desenvolvimentos futuros no mercado de grãos. E isso foi a diminuição de valor do ruble, que é a nossa
moeda nacional. E a diminuição disso em 4,5 vezes, ele aumentou os gastos de alimentos e isso levou a cortes no consumo de grãos. E então houve um controle reavivando a economia no país e com o programa de Estado com a intenção de apoiar a agricultura. Foi adotando, em 2006, a Lei Federal do Desenvolvimento da Agricultura. E o último programa para o desenvolvimento de complexo agroindustrial continua até hoje e o volume está estimando como 3,7 trilhões de rublos e dos orçamentos das regiões também federais. Em termos de dólares, é aproximadamente 60 bilhões de dólares. Isso na taxa atual. O governo está investindo em compensar o custo de produção para a compra de maquinário, fertilizantes minerais, produtos de proteção e garantia, apoiando, também oferecendo crédito. Ao mesmo tempo, os indicadores não passam as obrigações mínimas para a Organização Mundial Comercial. Em primeiro lugar, o papel importante foi feito pelo negócio em si, com sementes de alta qualidade, maior fertilizante sendo introduzidos e também aumentando o maquinário agrícola. A nossa análise sabe que com este crescimento da indústria, isso foi predeterminado com o preço do mercado do grão doméstico. Prestando atenção ao preço médio na Federação Russa, ela é mais baixa que os preços para posições similares exportadas pelos Estados Unidos. E, além disso, com fatores internos determinando o preço, de 1998 a 2017, houve 3 casos de depreciação da moeda nacional. E isso aconteceu em 98 e 2008 e também em 2014. E isso aumentou a competitividade nos mercados de grão, em mercados externos. Então, eu gostaria de salientar aqui a indústria de grãos da Rússia e o crescimento dinâmico. Primeiro, áreas grandes, nós temos 122 milhões de hectares e quando formos ver outros números, por exemplo, 300 milhões de hectares, também é o caso. Segundo, o custo baixo de mão de obra, salário médio na agricultura é $250 por mês. Terceiro, custo de transporte baixo, levando a mercados chaves com concentração dos volumes principais para exportar a produção de grãos e a zona de acessibilidade de infraestrutura marinha também. No quinto, desenvolvimento vertical integrado na agricultura e a indústria e um programa no Estado a longo prazo de desenvolvimento de complexos agroindustriais. A produção de grãos da Federação Russa, ela principalmente está concentrada nas regiões sudeste, a parte europeia e também sul da Sibéria. E a colheita de grãos nas últimas estações levou a 120,7 milhões de toneladas e trigo 73,3 milhões de toneladas. Deveria perceber que isso foi um recorde na nossa história devido à produção nas regiões especializadas, principalmente durante o trigo para inverno. Isso mostra a predominância na estrutura geral, apesar do fato de que as áreas durante o inverno são praticamente iguais. O total de exportação, ela chega a 36,2 milhões de toneladas e a posição-chave é trigo. 75% de exportação através de portos, através da maior na Rússia, nos portos principais. Deveriam perceber que os portos na Federação Russa atualmente é uma das mais caras do mundo, $25 por tonelada, e a capacidade de transporte vai crescer de 40 a 60 milhões de toneladas e isso irá impactar o custo das mudanças da logística fazendo o grão mais competitivo. A estrutura da produção de grãos na Rússia, ela é influenciada pela demanda do mercado doméstico e o maior também de importação. O grão russo, ela é ideal para a produção de pão e dá um equilíbrio de qualidade e preço, quase perfeito. Como vocês sabem, a maior exportação que nós temos é a Turquia, com base de produção, com o trigo, o indicador principal da proteína
desse trigo russo é 12,5% e, a longo prazo, esperamos um aumento na produção dessas variedades premium. No momento, a produção de trigo com alto teor de proteína premium, ela está limitada devido a valores de exportação. Por mais que esteja em 0% a disponibilidade disso, isso muda o comportamento dos produtores. Em anos recentes, a Rússia exportou trigo a 130 países. Nesse mapa aqui, podem perceber as regiões principais na qual a exportação foi feita em 2017. Os mercados principais são os países da África do Norte, Oriente Médio. Frequentemente, esses mercados são caracterizados por sensibilidade de valores. O preço de pão, assim como a compra de grãos, normalmente são regulamentadas pelo Estado e esse trigo barato pode crescer na demanda doméstica. Por favor, prestem atenção aos 10 principais compradores do grão russo. A longo prazo, provavelmente se mantendo sem mutação as compras desse grão russo. Acreditamos que ao mesmo tempo isso vai aumentar o fornecimento de milho e cevada indo nessa direção. Também consideramos China e os países na Ásia como áreas de prioridade para aumentar a exportação. Aqui no Brasil, tudo está nas suas mãos. Então, os países da América, com exceção do México e Peru, elas não são grandes compradores do nosso trigo russo. Isso é devido à dominância de grandes competidores do mercado e alto custo de cadeias logísticas. E também acreditamos que a Argentina vai aumentar o seu fornecimento nessa região, na abolição de taxas de exportação e que o trigo argentino também vai fazer parte de uma tendência-chave. Também a importação para países na América vão se beneficiar com o declínio dos preços desses grãos causados pela exportação de mercados da Rússia. Nesse sentido, a Rússia garante a segurança alimentar da região ao aumentar a disponibilidade de produtos de trigo à população. Eu gostaria de salientar que, nesse momento, projetos sérios estão sendo desenvolvidos para fornecer trigo russo a diversos países na região. Um contrato sério foi assinado para o fornecimento de trigo em Venezuela, Nicarágua, enquanto esse cluster está sendo desenvolvido para o processamento do grão russo. No caso do Brasil, felizmente, nós temos um exemplo ideal de uma restrição sem tarifa. Ponto 7 do memorando no fornecimento de alimento de trigo de Rússia ao Brasil determina que, com as remessas de Rússia ao Brasil, serão importados nos pontos no Brasil que estão localizados nas áreas portuárias. Com lotes fornecidos pela Rússia, isso deveria ser feito com as empresas acima mencionadas, com o transporte doméstico de Rússia não processado sendo proibido. Então, com essas cargas nos portos de Rússia, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul sendo proibido. Nesse caso, o mercado brasileiro está fechado para nós. Em nome de todos os produtores russos, eu quero pedir que removam essa barreira. Prospectos a curto prazo para a indústria de grãos na Rússia estão otimistas. Além do clima frio, a previsão para a colheita permanece recorde. Se durante o outono estivermos favorável ao clima, nós iremos ter 128 milhões de toneladas de grãos. Em dia 23 de agosto, a Rússia teve 81,4 milhões de toneladas já de trigo, das quais 61,3 milhões de toneladas. Então, para áreas para colheita durante o outono e produção recorde determinam o crescimento e essa previsão de crescimento. No momento, estamos vendo um declínio no preço, o que vão fazer com que seja mais competitivo e a exportação total de 31 milhões de toneladas. Por outro lado, do ponto de vista da economia da indústria, existe um desafio muito severo. Acreditamos que essa colheita pode levar à superprodução e crescimento esses indicadores podem impactar os preços em declínio no mercado mundial. Então, os prospectos a meio prazo combinam tanto oportunidades como riscos. Existe uma ameaça no aumento de preço de exportação. Deve ser percebido que os russos, a política agrícola, ela busca a segurança alimentar e isso priorizando.
Um exemplo disso é a existência de tarifas extras pagando a transportação de grãos por ferrovias. E nós sabemos que existem o limite de mercados que leva à crise de superprodução. Ao mesmo tempo, o preço, competitividade e qualidade de grão permite o crescimento para exportação à China, Marrocos e países da Ásia Sudeste. A demanda doméstica por grãos irá definitivamente aumentar. No momento, a Rússia está ativamente desenvolvendo tecnologias para o processamento profundo de grãos e o potencial para esse setor é de aproximadamente 8 milhões de toneladas por ano. E esperamos que a produção de grãos na Rússia possa chegar a 150 milhões de toneladas por ano. Nesse ponto, eu gostaria de completar e encerrar a minha apresentação. Caso tenha alguma pergunta, eu ficarei feliz em responder. Muito obrigada pela sua atenção. Maxim, eu vi que na sua apresentação existe, num dos slides, alguma coisa sobre a política agrícola, talvez ali do governo da Rússia, para a produção de trigo. Talvez você não tenha explorado muito isso. Você poderia explicar para nós como funciona o apoio do governo russo para a produção de trigo? Que tipo de políticas existem na Rússia para a produção de trigo? E, se puder nos passar também, o que você vê de principais desafios frente a esse cenário colocado de alto estoque de passagem de trigo, muita oferta de trigo frente a uma demanda que se mantém, provavelmente sobrando trigo. Como que você vê esse mercado para a Rússia? Em primeiro lugar, o nosso programa de desenvolvimento, ela se concentra em subsídio, como já mencionado, é a compra de tecnologia moderna, o maquinário, etc. Isso é subsidiado, o investimento em infraestrutura, por exemplo, a valorização também das terras e criando uma infraestrutura básica para a produção, para criar capacidade de estoque, de armazenamento, e também subsídio para compra de fertilizantes e agentes fertilizantes, então subsídio da porcentagem também de empréstimos e créditos, principalmente subsídios. E quase todos eles, de acordo com o WTO, isso na bacia amarela não existe muito verde. E definitivamente vamos ver a bacia amarela, verde no futuro, isso junto com o desenvolvimento de novas tecnologias e diretamente com o trigo. E com relação aos fornecedores adicionais de trigo, e com a capacidade adicional de estoque e volumes de trigo que será difícil fornecer em algum lugar, isso definitivamente vai diminuir os preços. Então, assim, quando o nosso trigo e conquistar o mercado internacional como no esquema dumping, e eu acredito que será inevitavelmente, terá uma diminuição também dos preços no mercado interno. Eu acredito que será dessa forma e vamos esperar até a próxima estação. Como vimos nessa estação, foi uma capacidade gigantesca e um estoque gigantesco de trigo no começo da estação e veremos o mesmo na próxima também, e vamos ver os níveis de estoque do trigo russo, essa implicação desse crescimento em produção.